Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está recebendo o ex-prefeito de Sorriso, pré-candidato ao governo do estado, Dilceu Rossato. Eu estou rindo aqui porque antes da gente começar esse programa foi uma resenha geral aqui, né, Rafael? Muitas polêmicas no programa hoje. O Rossato é o candidato, é considerado o candidato do Jair Bolsonaro. Um dos seus motes de pré-campanha é, armar a população de Mato Grosso. E nós vamos conversar bastante sobre isso e bastante também sobre as conjecturas políticas. E o Ramon do Mídia News está me ligando aqui, mas eu não vou atendê-lo. Tchau, Ramon. Então, esse é o mote do nosso programa hoje. Participa comigo o Rafael Souza, que é jornalista do site Repórter MT. Dilceu Rossato, obrigado pela sua presença aqui no programa. A sua proposta, então, é armar a população, ex-prefeito. Para o senhor, bandido bom é bandido morto ou é bandido preso? É um prazer estar aqui no seu Um programa. prazer é mais caro, prefeito. Muito mais caro? É, bem mais caro. Não estamos assim numa fase, de tanto recurso assim, né? É só para campanha. Já que está em pré-campanha. Estar aqui no Vamos lá. Conexão Poder e poder discutir os problemas mais relevantes do estado de Mato Grosso. A princípio eu não tinha nenhum interesse em concorrer a cargo nenhum mais, tinha me aposentado da vida pública. Mas o tempo em que me convidaram para esse projeto do Bolsonaro, eu me encantei, porque até então, se nós não conseguirmos virar a página desse regime que o país está entrando, nós vamos vir para um país comunista. Verdade. Um país comunista, nós vamos virar uma Venezuela. Venezuela, uma Cuba. Uma Cuba, uma Venezuela, e não é isso que nós queremos. Nós que viemos para Mato Grosso, nós viemos com o objetivo de procurar um melhor lugar no espaço, uma terra produtiva. Saímos lá do Rio Grande do Sul, ou de qualquer lugar do Brasil. Inclusive, o Mato Grosso é o lugar que tem a maior cultura do mundo. Sim. A cultura do mundo veio para o Brasil e o cá. Brasil veio para cá. Sim. A maior diversidade é aqui. Então, nós viemos para cá com o objetivo de procurar a terra prometida, e aqui é. Aqui é a terra que produz, é a terra que todo mundo tem oportunidade. Seja em qual função que estejas, aqui as oportunidades são muito maiores. E nós, nessa vinda, conseguimos. Eu era um catador de raiz, no início que cheguei, me tornei um agricultor, um empresário, fui 2 vezes prefeito da minha cidade, com muito sucesso no meu governo. Ajudamos a transformar aquela região numa região das mais lindas do Brasil. O município de Sorriso é um destaque a nível nacional como cidade organizada, e nós ajudamos a construir tudo isso. Nesse sentido, nós não poderíamos também ficar parados nesse Brasil acontecer o que está acontecendo, indo para um regime que nós não queremos, que é depravar o Brasil de uma forma como um todo. E daqui a pouco nós vemos muitos empresários brasileiros vendendo ainda enquanto é tempo no Brasil, indo embora para os Estados Unidos, para o Canadá, para os Brasil. Basta ir para o Paraguai, você produz mais barato. E tudo. Exatamente, o Paraguai hoje, eu conversei com um empresário, inclusive aqui de Cuiabá, que ele tem indústrias de PET. A Max Vinil mudou para lá, se não me engano, que era uma indústria fábrica PET. de tinta aqui, ele mudou para o Paraguai. Ele tem indústria PET aqui, tem indústria Paraguai em outros lugares. Só do Paraguai dá maior resultado que todos os brasileiros. Enfim, está mudando para lá. Então não é esse Brasil que nós queremos, nós queremos um outro Brasil. Tá, mas eu perguntei se bandido bom para o senhor é bandido morto ou bandido preso. Para aí que eu cheguei a esse ponto. Eu digo o seguinte, que nós não temos nada contra. Eu acho que o Brasil tem que ser um país onde privilegia quem trabalha e quem produz. Sim. Agora, lugar de bandido é na cadeia, preso. Ou no cemitério. Claro, eu digo o seguinte, que é muito melhor um bandido morto do que um cidadão de bem morto. Um pai de família. Eu sou contra essa legislação brasileira que dá auxílio à mulher do bandido, que o bandido está preso. Agora a mulher grávida não pode ser presa? Pois é. Bandida vai engravidar tudo as bandidas aí, né? Porque não pode ser presa. Então essa legislação brasileira está furada. Nós, cidadãos de bem, pega você que é um cidadão de bem, que tem CPF, que você é um cara que trabalha, que você tem um lar, que tem uma casa, que tem filhos. Você não tem direito a uma arma para proteger. E não pode andar na rua sossegado, né? Não pode andar na rua sossegado. Os Estados Unidos tem uma legislação que eu gostaria para o Brasil. Uma legislação que permite a todo cidadão de bem ir lá no supermercado, comprar uma arma e levar para casa. É um cidadão de bem.
Se você atirar num bandido, você atirar e matar um bandido, você é condecorado, você Aqui você vai aclamado nas ruas. Aqui o policial que mata um bandido vai preso. É preso. Perde a arma, perde o distintivo, vai preso. Não tem cabimento. O policial tem que levar 100 tiros de um bandido primeiro, para depois revidar. Um tiro só de bazuca no policial acabou com a família, com sonhos. Não, mas como é que o senhor pretende... quer dizer, o senhor não vai armar ninguém, mas como é que dá para fazer isso aqui no Mato Grosso sem passar lá pelo Congresso primeiro? Não, eu tenho que ter uma legislação federal para isso. Eu sigo a ideologia do PSL, que Bolsonaro. É o Bolsonaro. O Bolsonaro quer fazer essas mudanças no Brasil, com o qual eu concordo. Aqui no Mato Grosso é outra. Aqui nós vamos governar o estado do Mato Grosso, que nós temos uma proposta para o estado. A nível federal nós concordamos com aquilo que vem de cima, que é a nossa doutrina do PSL. Agora, Rossato, você acredita que a população brasileira está preparada para receber uma arma? A gente vê brigas muito fortes no trânsito, por exemplo, que é uma desorganização total. Também o poder público deixa a desejar por falta de sinalização, por falta de fiscalização. O brasileiro, ele está preparado para ter uma arma, um carro, por exemplo? Olha, eu acredito o seguinte, cada um tem que ser responsável por seus atos. Além das leis do Brasil não serem como as dos Estados Unidos. Juntamente com as armas, tem que criar lei, legislação, mudar a legislação brasileira. A legislação brasileira é muito falha. A legislação brasileira não é a legislação que nós queremos, tem que mudar essa legislação, punindo pessoas, todos têm que trabalhar de acordo. Leis severas e ser cumpridas. O Brasil tem uma série de leis e leis que não são cumpridas. Olha agora o que está acontecendo com o Lula. Tem uma lei que o Lula já deveria estar preso, estão segurando a prisão. Inclusive estão estudando mudar agora. Querendo mudar antes de analisar. No meio do jogo. Antes de analisar. A regra é mudar antes da condenação. É no mérito do ex-presidente. Então nós precisamos o seguinte, precisamos criar vergonha na cara. Nós queremos criar vergonha na cara desse Brasil, fazer uma legislação que seja para o cidadão de bem. Se o cara tem uma briga de trânsito, atirou em alguém, vai lá, bota o cara na cadeia. Paga por isso. Paga por isso, paga caro por isso. Agora não é um cidadão de bem. Grande parte da população brasileira não pensa dessa forma. O que ela quer uma arma é para se proteger. É esse que nós queremos armar. Nós não queremos armar esse tipo de cidadão violento que já teve passagem, que já foi condenado por... Porque esse aí tem arma de qualquer jeito. De qualquer jeito. Esse não é problema. Esse tem que ser banido. Esse nós queremos em outro lugar. Olha o que aconteceu em Nova York. Nova York é uma cidade tão perigosa que nem o Rio de Janeiro. Impuseram em Nova York uma força-tarefa e limparam Nova York. Limparam Nova York. Nova York hoje é uma cidade... Isso já tem uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos. O Rio de Janeiro hoje olha o que fizeram com o Rio de Janeiro. Tentando desmoralizar o exército. Você treina o exército para matar. Sim, para guerra. Os caras estão treinados para guerra. Agora, se treinar eles para pedir carteira de identidade no Rio de Janeiro, para não poder dar um tiro, isso é um absurdo que faz com a legislação brasileira. O camarada vai lá, me dá tua identidade e tal, daqui a pouco leva um tiro para poder reagir. Estão pegando e avacalhando com a legislação brasileira. Sim. Tinha que entrar naqueles morros do Rio de Janeiro e achar bandido com arma na mão e atirando, e matando. Tá armado, atira e pronto, não nem pergunta. Depois tu vai ver o CPF dele quem é. Porque não permite que anda com arma e não pode atirar, porque você não tem cabimento. Nos Estados Unidos, numa abordagem que você está armado, o cara só fala arma e atira, não tem conversa. André, a gente está falando de um país, pergunta. A gente está falando de um país, do mundo, que quando se mata... Olha assim, vai para pena de morte, cadeia, mas aqui as pessoas estão matando inocentes. O bandido está matando todo mundo, a gente vê toda hora na televisão. Porque pode se criar um problema maior, porque a gente não tem leis Estados Unidos tem uma legislação estadual, cada estado tem uma legislação. Exatamente. No Brasil. Exatamente. Lá tem pena de morte em alguns estados, outros não. Exatamente. Eu sou a favor da pena de morte. Eu também. Eu sou a favor da pena de morte. Para se ter nas mãos do cidadão tem que ter uma lei forte, uma lei que puna. No mínimo faz prisão perpétua. Exatamente. Olha o Brasil. O cara vai preso 30 anos, ele cumpre 6 e sai. Exatamente. Olha o Brasil como age errado. Não pode jogar loteria, pode jogar Super Cena, mas não pode ter cassino. Mas não pode ter cassino. Não pode ter jogo do bicho. Legaliza isso, cria emprego. Fatura, olha aqui no Mato Grosso. Fatura. Olha aqui, ó. Encosta um navio na costa brasileira. Fica lá, pousa lá. As pessoas entram no navio. Vão jogar. Afasta-se 20 mil milhas, já pode jogar. Águas internacionais. Tu vai no Paraguai, na divisa do Paraguai, vai lá em Foz do Iguaçu. Atravessa a rua. Atravessa a rua e joga no cassino. Tu vai na Argentina, mesma coisa do Uruguai. Nós temos no Brasil, para não gerar empregos, nós temos para ir consumir em outros países. Quanto custa isso para um cidadão sair daqui e jogar lá? Olha aqui a Fortaleza, que é essa Chapada,
é um município que ainda não é um município tão, com a condição das melhores possível, é um município turista, coloca um grande cassino em Chapada, muda o histórico de Chapada. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, que criaram uma cidade só dos cassinos, não existia nada no meio de uma areia, e transformou. Então o Brasil parece que quer criar um desemprego. Esse regime brasileiro está falido, esse regime brasileiro, se nós continuar, vai acabar com o nosso país. Quem tem condições de ainda sair do Brasil, vai sair. Lá na minha cidade já tem gente saindo e indo embora. E o nosso regime aqui em Mato Grosso? Em Mato Grosso? Como é que o senhor avalia o nosso governo, a situação econômica atual do Estado, a situação política que também está toda conturbada, ninguém sabe quem que é mulher de quem que é marido de quem, né, Rafael? Se é companheiro, se é Virou uma inimigo, coisa, né? Virou uma gaiola das loucas. E aí, como é que o senhor avalia isso tudo? O senhor é considerado um novo, apesar de ter sido prefeito 2 vezes de Sorriso, né? O senhor é considerado um nome novo e, segundo pesquisas que a gente teve acesso, está um nome forte, né, nessa composição toda aí. Eu queria saber como é que o senhor avalia toda essa situação do Estado e a gestão do governador Pedro Táxi. Olha, novo é todo aquele que não tem uma passagem na política que deixou rastros negativos, que não desconstruiu com o município, com o dinheiro público, aquele que valorizou o recurso público. Nós fizemos uma administração do nosso município, temos processo como todo prefeito que sai de um processo. Sorriso é uma das cidades mais evoluídas de Mato Grosso. Aí nós fizemos uma gestão pública que nós valorizamos o recurso público, investimos na educação, na saúde, investimos em todas as áreas. Nós somos o novo por quê? Nós consideramos o novo porque nós nunca passamos a mão no dinheiro público. Valorizamos o dinheiro público e aplicamos centavo por centavo. Nós recebemos o prêmio Rui Barbosa como a melhor gestão pública do estado de Mato Grosso. Então nós temos lá um histórico que nos credencia vir ao Mato Grosso e concorrer a um cargo de governador do estado, porque nós temos um exemplo da nossa iniciativa privada, que é administrar uma casa, e a mesma coisa que administrar um estado, devido às proporções, claro, reservadas, proporções, você tem que fazer aquilo acontecer. O município tem que sobrar recursos para investir, o estado e a casa também, a não ser que você vai à bancarrota, quebra se isso não acontecer. Então tem que equalizar. O que aconteceu com o governo do estado de Mato Grosso? Primeiro, o governo Blair fez um grande governo, o segundo governo já foi um pouco assim... Foi ruim, vamos falar a verdade. O segundo governo Blair... foi uma merda, vamos falar a verdade. Foi, né, Rafael? Ele abriu para todo mundo, compôs com todo mundo, enfiou o Silval no governo, aí virou essa merda. O segundo governo Blair, ele fez isso que você falou. Merda. Pode falar merda dele, André. A eleição do Silval já foi um erro. A eleição do Silval foi um erro, porque já vinha um vício dentro da Assembleia. A eleição do Silval não foi um erro. Tudo que a gente não foi um erro, foi um crime. Tudo que está acontecendo hoje foi visto, da forma que foi visto, e o que aconteceu. Aconteceu e abrangeu uma grande parte, contaminou muita gente. Acabou o Estado. Um absurdo. Aí entrou o Pedro Táxi. O Pedro Táxi é um grande procurador da República, um homem honrado, um homem correto de tudo. Eu fui o primeiro a chamar o Pedro Táxi em 2009 ainda, para fazer uma palestra em nosso município, numa festa da minha empresa, onde apresentei ele para a minha comunidade. Se transformou de procurador, excelente procurador, se transformou em senador e um grande senador. Sim. Não deveria ter saído dos melhores. Não deveria. O Pedro Táxi deveria ser um Pedro Simon do Rio Grande do Sul, ter a vida inteira senador. O Pedro Simon também não se deu muito bem no governo do estado do Rio Grande do Sul. Não foi o governo. Por quê? Existe uma característica em cada pessoa. Parlamento é uma coisa, executivo é outra. Você administrar uma empresa é uma coisa, administrar o estado é outra, mas a característica é a mesma. É mesmo. Agora, tem pessoas que servem para ser empregados e outras servem para ser patrão. Tem pessoas que são... O senador é um empregado, vamos dizer assim. O governador bom legislador, bom legislador, entende, conhece de leis. É fantástico. O Pedro Táxi não deveria ter saído lá. Acreditamos nele, na seriedade dele, como sempre acreditamos, e ainda continuamos acreditando que ele esteja fazendo um governo sério, porém, não teve um governo com gestão. A gestão não precisa ser formada, não precisa ser doutor no que faz, você tem que saber fazê-la. Por exemplo, o estado de Mato Grosso, pessoas certas. O estado de Mato Grosso tem uma receita de 16 para 25 milhões em 4 anos e o dinheiro não está dando. 25 bilhões. 16 bilhões para 25. 25 bilhões. Inclusive, o orçamento do governo no ano passado era de 18 bilhões e arrecadou 25 bilhões. São 7 bilhões e 200 milhões a mais. Como é que não consegue acertar o estado?
Eu, governador do estado do Mato Grosso, a primeira coisa que faço nos primeiros 6 meses de governo é fazer a reforma administrativa. Vamos ver onde é que está todos esses gargalos, vamos ver os problemas onde estão. É excesso de funcionário, é gente ganhando demais, sei lá. Em algum lugar está esse erro. Não pode. Eu assumi o meu município também, tinha dificuldade financeiras, é claro, na época não era tão grande como hoje. Nós fizemos as correções, se gastava quase 50% em folha de pagamento, nós baixamos para 38% a folha de pagamento, 38%, sobrou capacidade de investimento, mas precisa tirar na própria pele. Se você tiver que contratar 2 funcionários, contrate um só. Faça essa pessoa trabalhar, traga elas, porque o funcionário público, a grande maioria é o patrimônio do Estado. Eu sou muito de valorizar o funcionário público. No meu Estado, no meu município, eu dei as correções de inflação sempre acima da inflação. E mesmo assim consegui segurar o salário, o coeficiente em menos de 40%. Porque fazia... Menos de 40%? Menos de 40%. Menos de 40%. Quando desse último governo nosso, chegamos a 43%. Nós chegamos, estava 50%, 43%, e hoje tem 50%. O senhor contratou menos e valorizou mais, mas valorizar o funcionário público. Assim, o que nós temos que trazer a experiência das nossas empresas. Lá naquela região que nós moramos existe muito isso, empresários sendo prefeitos, por isso que está sendo o grande destaque. Não é que os municípios nossos são mais ricos, não é porque o município nosso produtor de soja, ele de milho, seja do que for, 100% exportação, não fica o ICM para o município. O município de Sorriso, de Lucas do Rio Verde, daquela região, dividido o percentual da arrecadação, per capitamente, nós temos no meio dos municípios que mais arrecadam. O município de Sorriso era 84 no ranking de 141, da melhor arrecadação, da melhor proporção em função da sua população. E nós conseguimos fazer as cidades que nós fizemos, mesmo com uma arrecadação não tão grande. Por quê? Levamos o estilo empresarial para dentro. Não aquela questão política. Espera um pouquinho, eu votei em você, tem que empregar minha filha. Eu votei em você, você tem que fazer esse favor para mim. Eu te ajudei na campanha, você tem que me segurar uma licitação. Isso não existe, isso não pode existir na gestão pública. Mas existe. Existe, mas não pode existir. Então nós temos que trazer isso para dentro. Não é a exceção, é a regra. Hoje é a regra. Nós temos que trazer isso para dentro. Essa gestão acontece nesses municípios, por isso que está dando certo. E todo município deveria dessa forma. Se todo mundo fosse igual, não precisava na eleição, escolhia um e colocava lá. Então tem aqueles que se destacam mais na gestão pública. E nós estamos naquela região de Sorriso, Lucas, naquela região, nós estamos com esse privilégio. Traduzindo a resposta do senhor à minha pergunta sobre a gestão do governo Pedro Taques. O senhor quer dizer que pode falar o que quiser dele, menos que ele é corrupto, menos que ele é mal intencionado, ou coisa nesse sentido. Mas que, em termos de administração, ele está deixando a desejar. Eu não via nada até hoje que manchasse essa prova na parte de corrupção. Não cola nele isso. Houve lá na secretaria algum problema, isso pode acontecer em qualquer governo. Como eu falei, tem que escolher as pessoas certas. Exatamente. O que precisa... Agora, a pecha de corrupto, a pecha de mal intencionado, a pecha de que mais? O que tem aí denúncia contra ele, dos grampos, aquilo que todo mundo conhece, e até que se prova o contrário, você é inocente. Até que se prova o contrário, você é inocente. Nós temos que falar, eu não quero falar dessas questões, porque isso não é problema meu. Eu quero falar de gestão. Vamos falar de gestão. Isso não é problema meu. Se tiver um problema de má conduta, é questão do Ministério Público. Certo, exatamente. Eu, se assumir um governo, eu não quero saber o que aconteceu até o dia que eu assumi, eu quero saber daí para frente. Aí para trás não é problema meu. É o grande erro para mim, do governador, nessa questão aí de corrupção que houve, de grampos, na SEDUC, aquele primeiro escândalo que teve, foi ele vir a público e defender esses caras até, né? Enfim, eu acho que aí foi um grande erro dele. Porque veio contra o discurso, né? Gente presa, ele defendeu, confio nele até que se prove o contrário. Meu, o cara foi preso, o MP não brinca em serviço, né? Se defendeu não tem certo, deveria demitir. Tá errado, demite e pronto, depois vê. Lá no meu município aconteceu isso, uma menina estava vendendo cirurgias que nós fazíamos pelo município, o Estado não estava conseguindo fazer, o município começou a fazer cirurgia, a menina começou a vender cirurgias, o secretário me avisou, pediu para o secretário que fizesse um BO, fizemos um BO na delegacia, do que diz a lei, montamos um inquérito, foi montado um inquérito contra ela, demitimos ela e daí não é mais problema nosso. Perfeito. Daí para frente não é mais problema. Nós não vamos ficar se preocupando com isso aí, senão nós não trabalhamos. Perfeito. Agora o senhor é pré-candidato ao governo do Estado. O que o senhor faria se o senhor virasse governador
a partir de janeiro do ano que vem. Daqui a pouquinho o senhor responde. Ô, Edmota, corta aí o tempo da TV. Muito bem, estamos de volta com o Dilceu Rossato, que é pré-candidato ao governo do estado. Perguntei o que o senhor faria quando, no intervalo, se sentasse na cadeira do governador Pedro Taques a partir de janeiro do ano que vem. Em primeiro lugar, eu ia fazer assim, ó. Demitir todo mundo? Não. O que é isso? Demitir. Jogo da velha? Demitir não. Os cargos de confiança são demitidos automaticamente. Sim. O governo sai, os cargos de confiança vão embora. Vão junto. Vão junto. Porque nós precisamos é reduzir os cargos de confiança, e muito. Primeira coisa é reduzir os cargos, cortar tudo. Agora, vamos pegar o seguinte, item por item. Depois de cortado tudo, corta 100%. Tudo que existe de contrato, tudo que existe de programas no governo, corta. E começa tudo zero. Tem uns que nem vão procurar mais a gente. Sim. Reduzir as secretarias, hoje você pode pegar 3 secretarias e fazer uma. Eu acho que pega, por exemplo, agricultura e meio ambiente. Todos nós padecemos. Meio ambiente fala uma coisa, a agricultura fala outra. O secretário tem que ter coragem de ser secretário, assumir e assinar o que está fazendo, fazer bem feito, respeitando o meio ambiente. Eu tinha Sorriso, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura juntas. Funcionava dentro do mesmo ambiente. O secretário esporte, lazer e educação pode ficar junto também? Pode ficar junto. Dá para fazer uma tá, junto. Vamos começar a fazer redução de gastos. Vamos diminuir as secretarias, vamos enxugar os funcionários públicos, que é os de confiança, os puxa-saco do prefeito, os puxa-saco do governador, inclusive, e fazer a reforma administrativa. A reforma administrativa deve estar indo muito dinheiro pelo gargalo, que o governador precisava ter feito, foi mostrado na transição. O Piveta, que foi prefeito de Lucas do Rio Verde, fez a transição e mostrou, segundo o conhecimento que a gente tem, o que precisava ser feito, mas não foi feito. Tem que ter coragem. Isso... o Piveta foi o coordenador de campanha. Coordenador do gabinete de transição, inclusive. E de campanha. Isso tem que ter coragem para fazer. Tem coisas que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que precisa? Num estado que não produz ciência nem tecnologia. Produz? Não produz, compra tudo de fora. Precisa disso? Não precisa, né? Então, o que a gente entende que colocar pessoas eficientes nas secretarias, fazer essas reformas e em pouco tempo estudar, por exemplo, o VLT. Eu não tenho conhecimento do VLT. O VLT tem duas coisas. Ou se faz ou se para. Você não deve habilidade econômica. A sua assessora aí, Ana Carla Costa, disse que tem que fazer, que Cuiabá merece o VLT. Né, dona Carla? Nem a Ana Carla Costa. Merece o VLT. Vamos fazer essa reforma administrativa. VLT quer dizer assim, o Silval olhou assim, leu assim, VLT, vamos levar tudo. E meteu a mão no dinheiro. Fazer a reforma administrativa, tem que, não pode mais penar o empresário, nem o produtor, nem classe nenhuma com imposto. O Brasil não tem mais Deus me livre de imposto, mais imposto. Tá provou nos Estados Unidos que diminuindo o imposto... O homem lá que é louco, né? Dizem que ele é louco, diminui o imposto. Pela metade vai diminuir. Então tem que pegar louco somos nós de pagar o que nós pagamos e não reclamar. Nós não podemos mais aumentar a carga tributária e fazer a reforma administrativa para poder encontrar a forma de sobrar recursos para investimento. O Estado hoje não tem capacidade de investimento. Nenhuma capacidade. Com capacidade de investimento, nós vamos mudar o jeito de gestão. Isso que aconteceu no SEDUC não aconteceria mais no governo nosso. Por quê? Tá, mas como é que vai fazer isso? Porque assim, cortar o cargo comissionado, isso é meio básico, né? Enxugar secretarias e tal, mas e aí, como é que vai evitar fazer a gestão mesmo do Estado? Que é um Estado gigantesco, uma população pequena, de poucos recursos, primeiro tem que pouca estrutura. Primeiro tem que fazer o recurso aparecer. Então, mas não dá em árvore. Como não? Não é igual você plantar a raiz lá que você plantava. Se saiu de 16 para 25, em algum lugar está sendo mal gasto. Espera um pouquinho. Quando é que esses 9, nós temos que encontrar uma forma como esses 9 estão sendo aplicados. Em algum lugar está escapando pelo buraco do dedo. Mas aí os caras contrataram mais 5 mil servidores. E eu vou te dizer... Fizeram um monte de concurso, deram o RGA que não podia ter dado, deram. Foi um erro, na verdade. Fingiram que deram um pedaço, depois de um rombo no Estado, 600 milhões naquele ano, e não contentou o servidor, quer dizer, não adiantou nada. Agora, Rossato, então esses 9 bilhões a mais, você dilui nessas coisas todas aí. Mas o Estado tem que ter solução. Nós precisamos encontrar a solução do Estado. Na reforma que nós vamos propor, é de acordo com aquilo que nós vamos encontrar na transição. Como é que é a reforma que você quer propor? A reforma que nós vamos fazer é que o Estado tem que gastar bem, tem que gastar bem o que arrecada, e não pode desperdiçar recursos públicos. Não tem segredo.
Não tem segredo de economia de uma casa, de um lar ou do estado do município. Esse é o único segredo que existe. Você tem que chegar lá, eu não tenho a receita ainda porque eu não conheço a realidade do estado. Mas chegando lá em 2 dias eu já sei o que tem que fazer. Pegando os números do governo eu já sei onde é que está um furo para que isso aconteça. Nós temos que fazer isso de imediato, os primeiros 6 meses. Fazer com que a Assembleia Legislativa venha somar com a gente desse propósito. Não adianta nós ficarmos dando murro em ponta de faca, que não vamos chegar a lugar nenhum. Encontrando a forma, tendo receita, aí nós vamos, eu estava explicando antes que nós vamos acabar com esses desvios que acontecem sem que o governo perceba, fazendo que o Estado arrecade e fazer as parcerias com os municípios. Por exemplo, nós vamos construir uma escola em Sapezal. Essa escola em Sapezal, o prefeito, o município, o Estado não vai ter mais equipe técnica para fazer a escola. O município vai entrar com o projeto para a escola, vai entrar com orçamento, vai entrar com o projeto, tudo vai ser cadastrado no Estado. O Estado só passa o recurso. O município vai gerir. Fez, e o município lá tem a comunidade para cobrar para ver se está sendo feito de acordo. O município vai contratar a obra, o município vai fazer tudo. Fazer toda a gestão, abre espaço prestar para conta do corrupção, Estado. Muito mais eficiente. Você imagina um cara, são vários detalhes. Será? Como é que o governador vai fiscalizar lá sai daqui uma caminhonete. São Félix do Araguaia, lá, quem fez. Você acredita que isso aí sai uma caminhonete daqui, cheio de gente para ir lá fiscalizar uma obra? 1.300 quilômetros, ganhando diário. Isso é feito hoje. Mas isso é gasto. Então você veja bem, é nas pequenas coisas, é nos detalhes que você gasta. Eu, enquanto prefeito do município, eu controlava até as diárias. Onde você vai? O que você vai fazer? Para que precisa? Então, esse tipo de gestão que tem que fazer dentro do Estado, para que o Estado possa ser, primeiro, se eu fizer essa situação com os prefeitos, acaba-se aquele problema que ele ser de projetos, de manipulação. O que acontece? Lá no município, as empresas não vão se reunir, 5, 6 empresas, para chegar e dizer essa obra é minha, essa é minha, aquela é tua, pega aquela para você. Eles vão brigar no preço, vão chegar no menor preço, num preço que seja justo e vão fazer a obra. Então, para o município cuidar dessa obra para o Estado é muito mais econômico. Aí sobra-se também mais uma quantidade de recursos. Saúde, por exemplo. A saúde, hoje, nós pensamos em colocar os consórcios. Em Sorriso, juntamente com o Piveta era presidente do consórcio, e eu disse que nós tentamos implantar o consórcio no hospital regional. Nós não conseguimos. O Estado criou empecilho durante esse tempo todo para que nós não conseguíssemos colocar com consórcio funcionários. Seria o primeiro, para dar exemplo para os demais, onde existe hoje essas OCIPs. A gente sabe que há muito desperdício nessas OCIPs. Há muitos prestadores de serviço corretos, mas tem muitos prestadores de serviço que estão lá desmontados. Fachada. Dá para se economizar 20% aí. 20% se economiza aqui, 20% lá, é que vai fazendo a gestão acontecer. O resultado disso aí são milhões que é desperdiçado. Essas são todas as formas que a gente tem para fazer com que o caixa do Estado de Mato Grosso volta a encher novamente e poder fazer o que foi feito no passado, que foi feito estradas, que foi feito novas escolas, e agora não consegue fazer. Então, tudo isso está no nosso planejamento. E nós não temos medo de fazer isso aí. Nós já fizemos no passado. Fizemos em menor proporção no município. No Estado, vamos fazer da mesma forma. Vamos chamar a sociedade, no princípio do governo, para que nos auxilie. Vamos chamar os poderes. Eu acho que hoje nós temos o Estado de Mato Grosso tem repasses muito altos também para os poderes. Nós chamamos os poderes para negociar com eles. Essa forma de repassar dinheiro que seja suficiente para as metas todas serem cumpridas. E todos que sejam parceiros do Estado, chamar todos para o debate. Eu queria perguntar para o senhor em relação ao Fundo de Estabilização Fiscal que o governo quer criar, que a gente está chamando de fundão. Vai arrecadar aproximadamente 500 milhões de reais aí por ano. E o agronegócio está incluído nisso aí como uma contribuição. A Assembleia diz que não tem, nesse momento, ânimo para aprovar isso, não um ano de eleição. Caso seja aprovado, o senhor assumindo o governo do Estado, caso eleito, o senhor vai vetar esse projeto, vai voltar atrás ou não? O senhor vai seguir Primeiro, que eu não acredito que a Assembleia tem coragem de fazer isso. O setor produtivo não aguenta mais pagar imposto, né? Não pode se criar. Se criar, a Assembleia vai se matar por conta própria. Nem que seja fora de época de eleição, durante a eleição, eu acho que isso aí é uma prática que, se o Estado gasta mal o dinheiro, não é nós
não é o setor produtivo que tem que pagar, o Estado tem que achar um jeito de gastar bem o dinheiro carregado. Então chega-se a criar fundos, de criar novos impostos e taxar o produtor. O produtor saiu pagando 30 centavos o saco de produto, hoje está 1,55. 1,55 defetado. Daqui a pouco o agricultor está pagando R$10 o saco de soja defetado e está se pensando em criar novos impostos. O que nós temos que fazer é cuidar da casa. Se eu assumir, eu veto. Se eu assumir um governo numa situação como essa, mesmo sabendo que o dinheiro vai para o cofre do Estado, eu veto porque acho que não há necessidade para isso. Bom, fazer gestão não tenho dúvida que o senhor sabe fazer. Só uma curiosidade aqui, não fique bravo comigo, mas eu vou ter que te falar. O senhor é considerado um dos políticos mais ricos do Estado, embora tenha começado catando raiz, como o senhor falou, né? O senhor tem até um braço forte, né? Eu vi aí na queda de braço, o senhor tem um braço bem forte, de tanto puxar a raiz. Seu patrimônio declarado em 2012 foi de 52 milhões e ele quase dobrou, né? Agora foi para 91 milhões. Qual que é o segredo para... Conta pra gente. Conta pra nós aí, porque a coisa tá brava, viu, Bruno? O negócio tá feio. A grande vantagem... Nós vamos ter que fazer um intervalo agora ou não? Dá para responder? Então pode responder agora. Sempre tive uma vida correta e muito discreta. Eu também, mas não sempre consigo trabalhei ter essa muito, toda não. Sempre trabalhei muito e dormi pouco. Sempre trabalhei muito e dormi pouco. Não tenho nada para esconder, está tudo declarado no imposto de renda do patrimônio que possuo. Perfeito. Tenho sempre pautado nessa situação. E aquilo que tenho, não sei o quanto, se esses valores ou não, estão no meu nome. Nem sabe o que você tem, Não tenho nada na minha vida que eu consegui com o meu suor para o trabalho que não esteja no meu nome. Eu conheço muitas pessoas que têm em joias, que têm em ouro, têm outros produtos. Eu compro aquilo que eu acho que é produtivo. Que é o setor. Em gado? Invisto em milho, soja, feijão, invisto em peixe. Investi na primeira industrial. O senhor não tem um pau de tocagado igual o Fábio? Não. Não tem? Então tá bom. Eu tenho nem vaca de leite. Vaca de leite é ótimo. Mas qual é o segredo para fazer essa grana? Eu sou gestor. Só trabalhar? Eu também trabalho pra caramba, você também, né, Rafael? Você é o que eu não tenho. Eu fui pro lugar certo na hora certa. Sorriso. Cheguei em Sorriso, né? Você veio de onde? Em qualquer lugar, hoje quem está no Araguaia, vai acontecer a mesma coisa. O senhor veio do Rio Grande do Sul? Veio do Rio Grande do Sul. E você foi para Sorriso? Para Sorriso. O senhor foi pela BR? Na época, foi pela BR. Deixamos. Então, foi de careta? Fui de caminhão. Foi de careta pela BR? Não tinha nem ainda, tinha um rastro no nosso, nem asfalto. Um terrão, né? Um terrão. E nós íamos de caminhão truque, eu fui na cabine do caminhão, junto com a mudança, né? Chegou lá, não deu para aproveitar quase nada. Lavei toda a roupa quando chegou, eu mesmo estreguei a roupa ali. Né? Lavei toda a roupa quando chegou. Aí o senhor fez 90 e tantos milhões. Não, e é o seguinte, a grande parte desse patrimônio que a gente cresce é porque a valorização dos bens da gente. Sim. Eu comprei terra em Sorriso que valia 8 sacos de soja por hectare, 5 sacos, 4, hoje vale... Nos anos 70 você vendia uma casa no Paraná e comprava uma fazenda aqui. Hoje está muito difícil você ganhar muito dinheiro em qualquer atividade, porém, a valorização que aconteceu foi muito grande. Nossas terras, elas estão com asfalto já no fundo delas, elas estão irrigadas, nós estamos fazendo a quarta safra de irrigação. Então isso, daqui a pouco, sem comprar mais nada, o nosso patrimônio vai estar bem maior porque vai valorizar. Vamos fazer intervalo? Você quer perguntar? Pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Mas é tudo declarado, viu? Tudo declarado. Certo. Eu declaro que tenho tal... Agora... Não é igual o Lula, isso não é meu. Não é meu. Esse corpo não é meu. Né? Nunca tive nada. Eu nunca falei isso. Nunca tive nada em nome de terceiros. Agora, Rossato, você... Terceiro nesse laranja. Né? Enfim. Você se diz pré-candidato do partido do Bolsonaro ao governo do Estado, mas nos últimos dias aí se reuniu com outro pré-candidato do Democratas e com a base ali que está dando sustentação a essa pré-candidatura, que é o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. O que foi conversado nesse almoço? Há uma possibilidade do senhor vir como vice aí no Democratas, já que o senhor representa a região norte do estado, ou essa pré-candidatura está alinhada certinha mesmo para ser o candidato do partido? O senhor vai responder depois do nosso intervalo. Tá bom, corta, Edmar. Bom, estamos de volta com o Dilceu Rossato, que é pré-candidato a
governador de Mato Grosso, bastante polêmica, bastante descontraída a entrevista, né, Rafael? Então, Você não viu nos intervalos, amigo, o que sai aqui? proibido para menores. É proibido para menores. Mas e aí, você deixou a pergunta, Rafael? A pergunta era, o encontro... Você lembra da pergunta? Lembro. Então tá. O Lemão não chegou ainda aqui. Não chegou. A pergunta era o almoço que ele teve com o DEM, e entre eles um outro pré-candidato, o Mauro Mendes, ex-prefeito de Cuiabá. E aí a possibilidade de uma aliança ou até mesmo aí de um recuo da sua candidatura ao governo. Há essa possibilidade? Bom, quando a gente se Ele não é candidato, ele é pré-candidato. Essa Quando a possibilidade. gente se prepara para ser candidato a governador nessa pré, e eu sempre fui muito democrático, discutir e conversar com todos, né? Eu sentei esses dias com o Bezerra, sentei hoje também com o Galindo, que é do PTB, vou sentar com todas as pessoas Quem para mais conversar. sentou? Chegando ao governo do Estado de Mato Grosso, eu vou precisar de toda a classe política, independente da sigla partidária, para que possa angariar recursos para o Estado de Mato Grosso. Então nós nunca vamos fechar o diálogo para ninguém. Tem pessoas que vão estar contra nós, que nossa linha de conduta de campanha é bem diferente, e outras pessoas vão estar ao nosso lado. Aquelas pessoas com que eu me reuni naquela mesa são pessoas renomadas na política do Estado de Mato Grosso, mas não saímos de lá assim com nada definido. Eu não larguei minha candidatura para vender minha candidatura, para negociar, para ser vice de ninguém, não é esse o propósito. Eu não iria enganar pessoas como os 7 partidos que hoje me acompanham, não é meu perfil. Eu prefiro sair de um processo do que enganar pessoas. Qual a proposta do DEM para o senhor? O DEM não me fez proposta, né? Mas convidou o senhor para um almoço para... Convidamos para um almoço, não era o DEM, ali estavam pessoas sem partidos ainda, pessoas que queriam... Que não, ainda não estão encaminhados. Estavam encaminhados. Encaminhados para Já estão lá, na verdade. Já estão mas filiados. naquele dia não Não, estava. naquele dia não, mas já está tudo lá. Nem eu ainda não tinha me filiado. Hoje já está o Mauro Mendes filiado no DEM, eu estou filiado no PSL, não sei que partido o Piveta conversou. O senhor foi para o Nanico, preferiu ir para o Nanico. Agora eu tenho identidade, eu não faço nada que eu não acredite. Entendi. Eu não faço nada que eu não O acredite. senhor faria uma aliança com o governador Pedro Táxi para candidato à reeleição? Eu não tenho como fazer uma aliança com o governo Pedro Táxi. O governo Pedro Táxi, ele não deu certo. Um governo que não deu certo e não dará. Se o Mas o primeiro senhor mandato- apoiou. Eu apoiei, Apoiou. já falei, já fui não- Tem uma hora não manteria tem uma hora de a admiração pela pessoa do governador Pedro Táxi. Não tenho nada contra a pessoa dele. Mas ele não é bom para o estado de Mato Grosso no momento. Não é bom que ele continue como governador. Eu posso até não chegar a ser governador por disputar, e na disputa você pode ganhar ou perder, isso é natural. Agora, o governador Pedro Táxi não seria o homem certo para continuar no governo do estado de Mato Grosso. Precisa de um gestor. O governo Pedro Táxi tem que rever, ir para o Senado novamente, ir para o Congresso, ir para uma legislação que é o que realmente ele sabe fazer. Porque realmente ele se propôs e é bom naquilo que faz. Então eu tenho que saber naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sei fazer. Eu me proponho ser candidato a governador, se eleito for, eu não vou fazer conchavo com ninguém. Se tiver que o nosso partido se reunir com outro grupo, eu não vou colocar meu nome como vice-governador, como vice. Eu não faria isso, eu abriria para quem quer que seja. Então eu ou vou à frente da minha candidatura, que esse é o propósito, enquanto meu partido, enquanto esse grupo estiver comigo, eu estou junto. A não ser que haja alguma coisa, algum impedimento para que isso não aconteça. Se não tiver impedimento, nós vamos até o fim. Tá, mas o senhor está dizendo aí que o governador Pedro Táxi, até pelo perfil dele, se encaixaria melhor no Senado, porque ele é um cara que vem do Ministério Público, legislador, né? Mais para ser legislador e tal. Mas o senhor se reuniu há pouco com a juíza Selma, que também o senhor está tentando puxar lá para o partido do senhor. E qual que é a tua intenção com ela? Ela também tem esse perfil do governador Pedro Táxi. Me reuni com o Pedro Táxi, da mesma forma. Me reuni há poucos dias com o Pedro Táxi. E também estive na casa da Selma. Estive lá, conheci, eu não a conhecia pessoalmente. É uma figura fantástica. Uma pessoa fantástica. Ela, com certeza absoluta, eu fui lá e convidei ela para compor a chapa vice. De vice. Fui compor, cheguei e propus para ela, olha, a senhora tem o perfil que eu preciso para compor a minha chapa como vice-governador. É esse o que eu imaginaria hoje no cenário. Não, mas o perfil dela também não seria de legislador?
Mas Como ela, do governador Pedro como Táxi. vice-governador, ela me auxiliaria, porque o que eu quero é formar um bom time. Entendi. E a Selma, ela me formaria um bom time nas questões jurídicas, nas questões gerais que o Estado de Mato Grosso precisa. O governador não governa sozinho, o governador precisa de uma equipe. E ela seria parte, além de vice-governadora, ela estaria compondo essa equipe. E esse é o meu propósito. Como é que você administra, você assina muitos documentos, muitas vezes você lê o cabeçalho. Sim. E lá tem que ter alguém que cuide de tudo que está acontecendo. E a doutora Selma, ela poderia nos ajudar, não fazer isso nós teríamos uma equipe jurídica para fazer isso, mas para poder nos ajudar nas partes que eu posso ser falho, porque eu não sou perfeito em tudo, eu conheço um pouco de gestão. Senhor, não faz isso aqui não, senão você vai ser preso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Você vai ser daqui algemado, não mexa. Mas ela- Não assina esse negócio. Então, veja bem, ó, não quer dizer... Ô Selma, está convidada não para quer- voltar é, com a e conexão. não quer dizer que a Selma- senhora deu a conexão tem uns 2 anos, né, Gordo? Acho que é isso. Ainda na TV Pantanal. Está convidada a voltar aqui, viu, doutora Mas não Selma? quer dizer que a Selma não seja uma gestora. Não. Não é porque o Pedro Táxi não é gestor, não foi gestor, que uma outra pessoa que vem da linhagem dele não possa ser. Isso não está sendo dito de forma, não tem regra para isso, não tem regra. Gestor, você já nasce com isso. Agora, não tem jeito. Roçato, Entendi, mas o senhor é bom fez- gestor, tudo, mas o senhor perdeu a eleição em Sorriso. Perdi. Mas a terceira disputa. Da reeleição. Perdi. Por que o senhor perdeu essa Eu eleição? perdi a eleição e estava O povo explicando. cansou do senhor? É, Não, vamos trocar por trocar. Eu fechei com uma aprovação. Ou foi a Dilma que atrapalhou o senhor? Eu fechei com uma aprovação muito grande. Porém, eu não tinha opção entre a Dilma e o Aécio, eu preferi votar na Dilma. Acho que É verdade. entre a Dilma e a Aécio. A Dilma atrapalhou. E o meu eleitorado não me perdoou por isso. O meu eleitorado, do agronegócio. meu eleitorado do agronegócio não me perdoou por isso. Agora- Eu tentei me explicar o que eu estava fazendo e tal, mas não foi perdoado. Mesmo assim, com uma aprovação enorme, as pessoas achavam que eu era um bom prefeito, mas estavam magoadas comigo pelo processo. Porque você votou na Roçato, Dilma. Então eu não perdi por má gestão. E agora, como é que está lá a cidade? Como é que o eu- senhor avalia o prefeito? Eu sei que não é tão ético Não não é, avaliar, não mas é o que o de senhor minha- fala dele? não é eu que tenho que fazer a avaliação, Está porque uma- eu fui adversário As dele. pessoas não sou eu. estão avaliando. Está uma a M gestão. O que o senhor tem pontinho, visto na cidade lá? Eu não quero me ater a isso. Não quero me ater a isso. Agora, Roçato, Faça uma pesquisa lá e... Tá bom. o senhor chamou a Como é o nome do doutora- prefeito lá de Sorriso? Ari Lavim. Como? Ari Lavim. Ari? Lavim. Ari Lavi. Quer dizer, eu nem Lavim. sabia o nome do prefeito, tá vendo? Ó, eu fiz uma transição, coisa Não mais... deve estar muito bom, porque não, Não. não sabe o nome do homem. E olha a transição que Não eu tá fiz. muito apagado, né? Olha, Apagado. olha a transição que eu fiz. Levei o prefeito no outro dia da eleição lá dentro, ó. Faça do jeito que você quiser daqui pra frente. Senta aqui. Assume a boncha aí, quero ver. Assume aqui. Eu entreguei com todas as obras realizadas, com 11 milhões em caixa. Tá certo. Com 11 milhões em caixa e com todos os projetos, com tudo escrito que é tudo na transição. Assim que tem que ser feito. Você tem que saber ganhar, saber perder. Se você, o homem que não sabe perder, não disputa. Um dia vai perder. É. Nem todos, você não vive só de vitórias, em todo sentido. Você ganha hoje, pode perder amanhã. Agora, Roçato, o senhor tenta uma aliança com a doutora Selma Arruda e há poucos dias ela deu uma declaração na imprensa de que, se caso for candidata, ela não subiria em palanque de ninguém que tivesse sido condenado pela justiça. O senhor tem uma condenação aqui, juntamente com o deputado Mauro Sávio, referente, quando ele era O prefeito... senhor está especializado em roubar minhas perguntas, senhor Rafael? Eu fiz primeiro, referente ao pleito eleitoral de 2006. O senhor chegou a conversar com ela sobre essa questão? Eu falei para O ela... senhor foi José, condenado a difícil pagar política, não ressarcir tem 1,5 processo. milhão Vai, nos cofres você públicos. imagina... O senhor já pagou esse 1,5 milhão que condenaram o senhor? Essa condenação que eu tive, se você olhar, é por uma questão política. Eu aluguei pela minha empresa para fazer uma reunião e foi interpretado de forma diferente. Que eu Só tivesse a sede da associação. usado, lá, né? é a associação comercial. 50 mil reais. Ela tinha um convênio de que o município repassou um recurso para a associação comercial e ela cederia esse espaço até o final do nosso mandato para fazer todas as reuniões, como o município na época não tinha um centro de eventos, faria todas ali. Foi um negócio dentro da legislação. Porém, foi confundido porque eu também sou sócio da associação comercial como empresa. Eu aluguei a associação comercial e foi entendido pelo Ministério Público como se essa tinha sido feita através do Poder Público.
Então eu não tenho nada que é uma condenação que me deu a pagar, Não, mas isso pagar uma multa. Isso é uma Eu não outra. tive- eu O não senhor tive teve uma multa. outra em 2016 para pagar 1,5 milhão, porque o senhor usou recursos públicos para utilizar logomarcas e slogans em obras. Vocês vejam bem. Bens e serviços para se autopromover. É o que está na minha pauta aqui, a Márcia Matos. Veja bem, É o que está na sua também aí, rapaz. Então, Todos os processos São que duas existem processos. contra mim são processos. o senhor pagou esse 1,5 milhão? Todos Você recorreu? todos os processos que existem contra mim são processos administrativos, por exemplo. Eu tinha uma logomarca na campanha política, terminou a eleição. Todo governo tem uma logomarca. Foi colocado praticamente a Agora mesma, que o governador Pedro Taques acabou com isso. foi colocado praticamente a mesma logomarca. Por isso, o Ministério Público entrou com uma ação contra mim. A juíza me condenou, nunca usei, não teve desvio de dinheiro público, teve absolutamente nada. Me condenaram a pagar 1,5 milhão. militância. O senhor pagou? Esse processo nós estamos Ele não responde, rapaz. Você Recorreu, recorreu, ele não esse responde. processo nós estamos recorrendo, Ah, bom. e nós vamos reverter esse processo que não é justo. Entendi. Não é justo o que foi feito conosco nesse processo. Nem sempre o juiz é soberano sobre a lei. Porque a logomarca da sua gestão, todo prefeito tem, todo governo Então, tem. Agora, você repito, vê- que o governador Pedro Taques acabou com isso Você no governo. vê algum tipo de crime nisso, ou naquele outro processo? Agora, crime é quando você lesa o dinheiro público, você leva o dinheiro para casa, quando você leva na mala, ou quando você desviou. Esses meus aqui eu tenho o maior orgulho de ter participado daquilo que fiz, porque eu não fiz nada de errado. Entendi. E o senhor conversou com a doutora Selma sobre isso? Falei que eu tinha meus processos, mas isso aqui não é uma O que ela condenação. fala? Não é uma condenação que O que ela envergonha disse? alguém. Não, que sim, ela não, fala? é só pelo fato da fala dela. Eu quero saber a resposta A dela. primeira coisa que falei esse grupo político, eu tenho processos administrativos, políticos e de perseguição. Esse caso foi um promotor chamado Marcos Brandt. Que quem for prefeito e tiver o Marcos Brandt por fora, é melhor se aliar a eles do que desalinhar com ele. Eu tive, na época eu era um pouco mais novo ainda, eu tinha pouca habilidade política. O promotor chegou e me exigiu que eu fizesse aquilo que ele quisesse. Tu não pode fazer isso, não pode fazer o fórum. Foi na briga do fórum. Eu fiz o fórum para a cidade. Falei, promotor, é o seguinte, eu sou prefeito da cidade. O senhor quer se mandar, o senhor se candidata a se filia um partido, se candidato, vem aqui e manda. Enquanto estiver aqui, sou eu que dou ordem no que vou fazer com o dinheiro público. O promotor levantou da mesa, me xingou tudo, me encheu de desaforo. E daí para frente, arrumamos uma briga. Se fosse hoje, eu ia para o diálogo, o promotor ia provar para ele que eu estava no caminho certo, que ele tinha que fazer, e tinha evitado esse tipo de processo. Assim como tantos outros que... Eu ia falar, essa placa O não é promotor, minha. o promotor trabalhou 2 anos em Sorriso, trabalhou só para arrumar provas contra mim e arrumou esse tipo de prova, esse tipo de Ele prova. estava já mal intencionado, o senhor acha? Não é que eu não quis concordar com as ideias dele, né? Não quis concordar porque eu acho que quem sabe o que fazer com o recurso público é quem está administrando. O promotor, ele está para fiscalizar o recurso público. Ele não está lá para dizer o que é que tem que ser feito. Então, cada um na sua. E ele quis chegar no meu lugar e dizer aquilo que eu devia fazer. Chegou 2 dias na cidade e já achou que poderia mandar no prefeito. Em Lucas do Rio Verde aconteceu a mesma coisa com o Piveto, em Barra do Garça, onde ele esteve. E foi assim que eu tive esses processos. E deve ter mais uns 7, 8 aí na pressária. Tinha 11 processos. 17 processos já foi absolvido em 11. Tem esses 2 aí que aquele foi condenado a pagar uma multa. É um absurdo pagar uma multa daquilo que eu aluguei com a minha própria empresa. Paguei, tem recibo, tem comprovante, mas tudo bem. Interpretação de juiz, a gente também tem que admitir que eles fazem aquilo que eles entendem que seja lei. Não tenho nenhum medo disso, eu sempre joguei limpo. Quando o PSL foi me convidar, eu digo, ó, tem meus processos de prefeito, procure o prefeito que não tem dura só o processo. prefeito. Inclusive, Tem um parece que o processo. PSL fez uma... Eu não sei se foi uma decisão em cartório que veta condenados no palanque. Isso é uma condenação? Não, eu estou dizendo, Tá recurso. é Mato Grosso ou é nacional essa decisão? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu inclusive falei aí. Não, eu não falo especificamente Se desse isso caso. for um empecilho, eu estou indo para casa, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus negócios. Tem muitas coisas importantes. Eu amo o Mato Grosso. Talvez eu goste mais do Mato Grosso que quem nasceu aqui.
porque eu sou mato-grossense por opção, eu escolhi essa terra. Eu Quem também. nasceu aqui já nasceu Digo mesmo. aqui. E nunca deixar de agradecer o povo mato-grossense cuiabano. Esse povo, não existe povo melhor do mundo, de receber todas as pessoas, de dividir esse estado conosco. Nunca tiveram ciúme do que o gaúcho, do que é enfim, O paulista, o mineiro, o paraense. do que vieram para cá, porque hoje nós formamos uma sociedade só, uma sociedade mato-grossense. Eu quero O agradecer. mineiro não, porque o mineiro parou em Goiás, né? Diz que Goiânia é mineiro cansado. Ele vinha pra cá, parou no meio do caminho e ficou lá em Goiás. Ó, não existe lugar, um lugar no Brasil que não tenha gente aqui no Mato Grosso. Verdade. Eu conheço mineiro. É E verdade. aí, agradecer esse carinho todo que receberam e continua recebendo. O Brasil, o Mato Grosso está só começando. O Mato Grosso tem hoje ainda 3 vezes mais do que foi feito para se fazer. Verdade. A abertura tem muito de potencial. terra não precisa mais, só que tem aberto consolidação dessas áreas de pecuária. Precisa infraestrutura, rodovia, ferrovia, hidrovia, precisa de aeroportos, enfim. É para Tendo isso que o governo está, para fazer isso. O governo tem que fazer a infraestrutura e não atrapalhar. Muitas vezes o governo não pode atrapalhar. É um atrapalhador, não um facilitador. Né? Tu pega o seguinte, tu chega lá num órgão que nem a SEMA, chega lá ou chega na Secretaria da SEMA, vai na SEMA dá errado. Não pode atrapalhar. Né? Não pode demorar 6 meses, 8 meses para O vice-governador Carlos Fávaro falou isso aí também, né? Que Mas só falou. só atrapalha. Então, Só falou, mas veja bem. complicado. Eu sou testemunha. E gerou um mal-estar no governo. Eu Ele é quero vice-governador. aproveitar, falando em Carlos Fábio, eu cheguei para o Carlos Fábio e propus para ele, o município de Sorriso já tinha toda a legislação ambiental, tinha uma equipe quase maior que a Secretaria de Meio Ambiente da SEMA. Eu falei, leva o restante, era mais 8 itens que eu precisava para completar toda a legislação ambiental feita pelo município. Muito mais rápido, né, muito mais eficiente e muito, assim, rígida, de acordo com a... Tudo bem, se eu resolver em 30 dias, está resolvido. Nunca mais deu processo, nunca mais deu... Quer dizer, velho estilo político antigo. De chegar e te agradar na hora, dizer que vai resolver, tu sai que nem um galo cantando para tudo que é lado, chega na tua comunidade, vai sair em 2 meses, vai estar resolvido. Nunca mais olha o processo e nunca mais resolveu. Não pode ser assim. Hoje você tem que dizer uma situação, se você não tiver memória para guardar, você tem que anotar e você tem que dar resposta ao cidadão. Não pode ser feito dessa forma que o Carlos nos tratou através da Secretaria do Meio Ambiente, é um exemplo do que é, muitas vezes, o estado de Mato Grosso. Ele atrapalhou? Não, ele ficou de fazer o termo com o município. Nós tínhamos Quando o senhor era prefeito. Nós tínhamos feito a primeira e a segunda etapa da legislação ambiental pelo município. Sorriso é um exemplo. O município faz a primeira e a segunda etapa. Nós queríamos fazer a terceira. Aí ele foi brecando. Eu queria assumir a responsabilidade de assinar com o prefeito aquilo que fazia. Toda a legislação ambiental eu assinei junto. Se tiver uma coisa errada, eu pago também. Eu queria ter feito isso, ele disse para mim que em pouco tempo ia fazer o convênio, nunca mais esqueceu o assunto, deixava de responder, deixava de dar atenção. Enfim, não é assim que nós precisamos de governante. Verdade. Nós precisamos de governante que pega e diga, ó, dia 5 eu te ligo. Se não ligar no dia 5, é porque o telefone não funcionou. No dia 6, Não porque não tem a palavra. Não, porque não tem a palavra. que cumpra. Nem que tenha que dizer, me espere mais 5 dias, mas no dia 5 tem que ligar. liga. Dia 5 eu trabalho. Dia 5 a minha equipe tem que trabalhar. Se não trabalhar assim, minha equipe não é a minha equipe. Não pode trabalhar comigo. Tá certo. Se nós marcar uma reunião para 5 horas da tarde, chegar às 5 e 1, não precisa participar. Pode ir embora. Isso é meio radical, meio Bolsonaro Mas, mesmo. me diga uma coisa. Por que que O senhor tá armado aí? Por que que nós é o seguinte? Como é que nós estamos em 20 numa reunião e nós temos que em 19 pagar por um que chegou atrasado? É, Se começa chegou a atrasado, reunião e ele que espera. Se chegou atrasado, ele que... Ou ele entra na reunião e fica bem quietinho, na outra não precisa mais vir. Não precisa mais vir na outra reunião, porque ele não tem interesse naquilo. Ou ele tem uma justificativa muito plausível para não ter vindo. Agora, dizer que deu dor de barriga numa criança, dizer que o trânsito atrapalhou, sai meia hora antes. Sai meia hora antes. Não pega a BR. Pega. Não pega a BR, é cheio de buraco. Então tem que ser assim, ó, se não implantar esse regime, eu sou o cara mais democrático que existe. Eu tô vendo. Me conquistam fácil. E se o cara tá armado? Te conquistam com pequenas coisas e te perdem também, é isso? Você não tem nada que me tira, eu tenho o coração também do Brasil. Não tem nada que Qualquer tira um você me do sério, conquista com razão. Qualquer um me conquista com razão. Mas em um trabalho tem que ser assim.
Tem que ter hora para tudo. Tá certo. Se você não quiser cumprir com o horário de trabalho, se as 6 horas de trabalho que o funcionário público tem que ter, ele não pode entrar 5 minutos depois e sair 5 minutos depois. Verdade. Sair 5 minutos antes. Tem que entrar 5 antes, então. Eu tive o único emprego com carteira assinada que eu tive na minha vida, foi numa emissora de rádio. Rádio. Ou de rádio? Rádio. Quero te entregar a caneca do programa, prefeito, para o senhor levar lá para Sorriso. Não vá pela BR, senão ela vai quebrar, porque vai bater o buraco ali. Agora tá privatizado, agora tá legal. Vai de asadura. Você vai de asadura, vai de jatão? Jatão. Obrigado. Tudo de bom pro senhor, foi um prazer. Tchau, Rafael. Obrigado pela parceria de sempre. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos numa próxima oportunidade, né, Rafael? Você de Nova Mutum, obrigado aí pela sua audiência. O prefeito Adriano Pivetta está convidado aqui também, tá? Ana Carla Costa, obrigado pela sua parceria de sempre. Tchau, gente. Até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.